bom dia, 6h08 da manhã, bom dia, meu brinde, bom dia para você que acordou essa quarta-feira maravilhosa. O dia é muito bonito, o dia é dia 7/7 de 2021, quarta-feira, 6h08, quase 6h07, daqui a pouco ia ser 7h07, quase que eu pensei em começar em 7h07, ficava tudo no 7 e tava só pintando o 7. Um chazinho de erva doce para começar o dia. Bom dia para vocês e boa tarde, bom dia, boa noite para quem for ver outros horários, né? Porque o pessoal ainda está se despertando e despertar os olhos carnais. Enquanto os olhos carnais dormem, os espirituais, aqueles que têm assim a conexão, acaba se acordando um pouco mais cedo que normalmente as maiores pessoas assim dessa terra que a gente conhece acordava muito cedo. E foram grandes pensadores e reflexões no mundo foram feitas através desses movimentos das manhãs, das matutinas, horas do dia, esse diazinho gostosinho que começa já com as revelações. E pelas revelações e com as revelações, mais um capítulo da Sutra Sagrada, né, que é um movimento que eu quis fazer, de capítulo a capítulo a gente ler, estudar um pouquinho junto sobre e entrar nessa conexão do divino em cada um de nós sobre esse prisma de sagrado de cada um, do sagrado, da conexão, de onde a gente veio, de onde a gente volta, do partir, do ir e vir, sabendo onde você quer chegar. E quando a gente trabalha com a espiritualidade de alguma forma, independente de nomenclatura, nós acabamos seguindo e chegando a gente informações, livros, estudos, pessoas que falam e conversam sobre a atitude espiritual de uma maneira mais ampla do que a nossa própria visão. Então, automaticamente chega até a gente com certeza absoluta conhecimento que nunca é demais e que sempre vai fazer alimento, vai trazer aquele tempero diferente do nosso cotidiano. Então, que vocês possam ter esse hábito, bons hábitos, né? Como a gente cria novos bons hábitos, que seja mais um bom hábito. Não só o estudo, a leitura, como essas conexões em horários também diferentes do que o sistema da gente estaria acostumado de fato, mas com certeza com muito boa vontade e de bom grado para Deus. Então vamos nessa, começar. Eu vou fazer, sempre eu coloco agora o áudio em fundo, né, que é o áudio que tem no YouTube, que vocês podem botar Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, ela vai estar completa. Em média ela tem 30 e poucos minutos de sutra recitada, falada, né? E eu gosto porque acho que o som da voz é vibracional, com mais de uma pessoa é mais vibrante, mesmo que seja uma tecnologia. Que nesse caso não teria como juntar tantas pessoas, ainda não estamos nesses despertares, né? Juntos, tantas pessoas. Mas quem vai chegando, vai entendendo, vai compreendendo que pelas manhãs, normalmente, o meu primeiro movimento do dia sempre vai ser algum estudo, alguma leitura de alguma mântrica, ou situação de recitar o Ho'oponopono, que está aqui também. E para esse primeiro momento vamos de Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ela está sendo lida por capítulos que eu estou fazendo. Hoje a gente vai em sabedoria, né? Já tivemos Deus, já tivemos matéria, espírito. Agora a gente teve ilusão também e agora é sabedoria, tá bom? Então vamos de sabedoria e eu vou lendo com vocês. Espero que vocês gostem e a gente consiga juntos estudar esse movimento. Sabedoria. A sabedoria é a luz de Deus, é luz perfeita que acompanha a realidade, é luz infinita e onipresente que desconhece restrições. Porque não conhece restrições, está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços. Como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é a realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz, e o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz de infinita e universal sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também criador de todas as coisas.
Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é a onipresente substância e também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem, e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, a doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição, estas se assemelham às diabólicas opressões que em sonho podem nos fazer sofrer, mas ao despertarmos, percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos por nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chamam-se a isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chamam-no pecado. Disse ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Disse pecado por se encobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. E assim mais um capítulo, rápido desse jeito, né? Vamos lá ao nosso estudo. Quem quiser pode comentar, sempre eu deixo assim à vontade as pessoas poderem comentar, mesmo que vocês vejam a live depois, a gente vê o que vocês comentam, para vocês também participarem desse movimento, né? De sentir realmente que estamos juntos em um estudo. E eu gostaria muito de interagir com as pessoas, né? Como é muito cedo, eu sei que pouquíssimas pessoas estariam online aqui. E eu quero fazer sempre assim, porque eu acredito que é uma disciplina minha, tá? De acordar e começar a fazer esse trabalho. E essa questão de estar já na live, estar no IGVT, no Instagram, estar de repente no Facebook, um dos Facebook sempre é contemplado. E aí, se vocês tiverem dúvida de qualquer coisa, podem ainda assim achar no YouTube, né? Capítulo a capítulo vai estar lá, Sutra Sagrada e o capítulo questão que a gente está estudando. Então, hoje, vamos entrar aqui agora, nesse exato momento, em sabedoria. Inclusive, sabedoria é o nome da minha filha, né? Sofia, né? Do grego. Então, ela foi uma história bem legal de Sofia, como a gente colocou esse nome nela. Foi através de um mexido na barriga. Ela disse que ela mesma se deu o nome, né? Então, sabedoria é uma palavra de ordem divina. E ela normalmente não vem pelo que a gente sobrepõe. A gente acha que o pensamento da gente se coloca numa situação de sabedoria por nós, sabe, ciência, aquela coisa, sabedoria de inteligência, né? A sabedoria que a gente fala aqui é de uma sabedoria com S maiúsculo, como a gente sempre fala das palavras que vêm de ordem divina, com letras maiúsculas. Então ela é luz de Deus, ela é vinda provida de Deus. Só quem dá a sabedoria, quem faz a sabedoria reinar sobre cada um de nós de sempre, a gente pode pensar que seria o nome maior do universo, seria Deus, no nosso conceito, né? Pela nossa linguagem. Então a sabedoria é luz de Deus, é luz perfeita que acompanha a realidade. Então, junto como a gente já estudou sobre a realidade, ela entra em conexão com a questão de sabedoria e realidade, uma coisa paralela, elas não têm separação. Então, não é uma coisa que eu inventei do nada, que a sabedoria chegou assim, opa, cheguei, não. Ela é luz perfeita que acompanha a realidade. Então, por mais que a gente diga assim, não, mas eu não tenho isso, todos temos, né? Somos criaturas de Deus, filhos deles. Então, a ideia é que existe a realidade junto com a sabiência, mas a sabedoria acima de tudo. A sabedoria é luz de Deus, é luz perfeita que acompanha a realidade. É luz infinita, ela não tem limite, ela não tem espaço-tempo, ela não tem... ela não é aquela coisa, eu até brinco assim uma vez, eu falar com gente, ela é sequelada, é uma coisa assim que não tem defeito, é imaculada. E ela é infinita, ela é onipresente, né? E não conhece nenhuma restrição. Sabedoria não se restringe a nada de cultura, a ninguém, porque todo ser humano, o mais simples possível, ele é apto a absorver a sabedoria. Ele é sabedoria, ele tem sabedoria. Todo ser humano tem a sua ciência própria, né?
E o homem sendo filho da luz, né, ele fala aqui sobre isso, restrições, está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. Onde tem sabedoria, existe luz. Não tem como a pessoa trabalhar na sabedoria não sentir que ela tenha uma influência sobre a dinâmica de grupo, de economia local, de situações de regras de estudos. Então, tudo que você está em volta de você, alguém teve o trabalho com a sabedoria para organizar essa situação e estar em harmonia, né? Quando a coisa é boa, tô falando, são coisas do prisma positivo de luz divina, né? Então, ela assim, ela percorre tudo com muita bondade. Está para ele não é aquela arrogante, não é o cara que é sábio, ele não é arrogante, entendeu? Está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas, tudo parte a ser luz, né? O homem sendo filho da luz, porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços e desconhece embaraços. A ideia da sabedoria divina, quando ela está manifesta, ele não tem como você, não bate a mesma sintonia e frequência com coisas que estão embaraçosas, coisas que você fica meio sem saber o que estava fazendo. A própria sabedoria ela não dá essa possibilidade de acontecer. Como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeiam no mundo da luz, plenos de luz e cheios de alegria. Daí você tem noção de como a gente é dotado de tudo que é bom. E como a gente reprimiu isso por tantos anos, e vidas, né, mesmo. E aí você é repleto de luz, e é pleno de luz, e é um mundo de luz. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Quando ela vem, você desperta e compreende e aceita e se sente parte disso que eu estou falando, você não tem mais dúvida, você consegue romper uma coisa que te imprimia, que reprimia, que fazia dosar a tua limitação, te colocava como algo pequeno, ilusório, passageiro. Ah, você tem um tempo, entendeu? Temporário. E isso, a verdade, a luz, a iluminação espiritual, ela traz pra gente, junto com a verdade, quando ela desperta na gente de verdade, a gente sente essa paz incrível. E é muito bom quando você, pelo menos, consegue dar um brinde nela, sabe aquela coisa? Não é que você beba toda ela, às vezes você fica como se fosse uma montanha-russa. Ora eu estou em cima, ora eu estou embaixo, ora eu estou aprendendo, daqui a pouco eu desaprendi. Faz parte do processo ilusório da gente aqui ainda, né? Mas quando despertar do pesadelo é como acordar de um sonho, você sabe, pô, isso nada era verdade. Tudo que eu carreguei até aqui comigo, sabe? Tudo que eu estava sentindo que eu não era, que eu não fazia parte, que eu não tinha importância, que eu não tinha efeito nenhum nessa terra, de repente aquilo desperta para você, você se coloca numa posição de importância relevante diante de Deus. Você é divina, como é você divino diante de Deus. Então despertai do pesadelo. A ilusão sendo apenas a falta de conhecimento. Quando até você não conhecesse, você podia dizer que não sabia, agora você já tem sabedoria para isso. Então você daqui para frente começa a despertar para um outro patamar, inclusive de conhecimento espiritual. É como se você abrisse uma chave, que ela é específica, e ela é achada no meio da tua confusão, e você pega aquela chave, mas eu estou no meio de uma confusão, ainda tenho tanta coisa para descobrir, para abrir, de repente você pega uma chave, e ela abre um monte de coisa. Ao mesmo tempo você faz, uau, eu não sabia que eu tinha essa chave. Ela é uma chave específica, no meio de muitas outras de confusão que a gente carregava, e você, de repente, naquele dia, naquela hora, você pegou e, eita, era aqui, é ela que encaixa, entendeu? Basicamente isso. Quando rola realmente essa história da despertei. Ok, então despertemos do pesadelo, que é um pesadelo que a gente vive muitas vezes, né? Nem sempre a gente está sonhando, às vezes até de pesadelo. Às vezes a própria ilusão cria uma ideia de ópio, né? Ai, que legal, não queria sair daqui. Aí de repente você desperta e você, nossa, de repente você pode estar também no pesadelo. Tem 2 momentos da ilusão. Tá ok? Então a ilusão sendo apenas a falta de conhecimento da verdade é tal como o pesadelo. Então despertai do pesadelo, né? Ocorrendo a iluminação espiritual imediatamente é a palavra que ele usa. Este mundo se torna paraíso de luz e o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Imediatamente, ela não te titubia, você não tem dúvidas, você sabe que você é divino, maravilhoso, filho de Deus, perfeito, saudável, feliz. Graças a Deus por isso. Revela a sua imagem verdadeira, que é a vida plena de luz. Deus, luz,
de infinita e universal sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também Criador de todas as coisas. Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente, substância e também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem. Não existe vida que não seja bem. E também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, a força que traz infelicidade, não passa de um pesadelo. A vida que não seja bem, isto é, a doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo aquilo que dá a força, a infelicidade, e quando a gente vamos fazer um parênteses aqui, quando a gente coloca a nossa energia numa situação errônea, dificuldades, atritos, atribulações, aflições, as angústias que a gente passa, tudo isso é a mesma coisa que ele está falando aqui, é uma doença que a gente acredita que seja verdade, que está manifestando na nossa vida e que a gente destrambelha completamente, que a gente acredita e tem a certeza muitas vezes da potencialidade disso na minha vida, do quanto isso vai mudar tudo, que isso tudo acontece, ok. Se mas está acontecendo comigo, eu estou no processo, todos estamos, né? Estamos aprendendo, eu não estou dizendo que você e eu, a gente não vai ter atribulações. Eu espero que não tenhamos mais a partir daqui, quando você toma esse conhecimento. Porque o que eu acredito é que você, quando tem um conhecimento como esse, como eu acabei de falar, que se você desperta para a sabedoria, você abre outras canalizações também. Ela vem carregada do jeito que tem aquele trilho que saiu puxando tudo que não prestava para a gente, que a gente achava que valia, que era importante, que era relevante. De repente, para aquele trilho assim, levando tudinho. Que eu até disse, inclusive numa live, antes de acontecer um monte de coisa comigo, foi revelado isso também. Então, dizendo assim, é como se fosse um túnel que você tivesse lá dentro, estava confortável, estava protegida, mas de repente ele não é o caminho ficar de um trem parado. Se você é um trem, se você é um locomotivo, você precisa seguir e carrilhar os seus trilhos, pegar os teus vagões e levar para onde você tem que ir. E muitas vezes esse daí está carregado de coisas que você não precisa mais. Então, de certa forma, algum momento, uma locomotiva vai passar na sua vida, arrancando tudo que não valia ou que não faz parte mais dela. E que você forçosamente, muitas vezes, ficou lá, ó, botando um pouco gás, com enganação, com aquele bom trabalhador que não é o bom trabalhador, que faz essa coisa ficar de pouquinho em pouquinho para garantir o seu pão de cada dia, com medo de não perder aquele trabalho, não ter mais opções de trabalho. Ele bota aquele carvão devagarinho, aquela madeirinha que vai dar aquele gás, aquela situação, sabe? Como se fosse uma locomotiva à base de uma figurinha dessa que fica colocando o carvão, né? A substância para poder alimentar o trem para andar. E aí tem pessoas que fazem o trabalho direito e que o trem anda direito, que nunca tem problema. Mas tem aquelas pessoas que vão entrar na vida da gente, ou circunstâncias que a gente colocou na nossa vida. Muitas vezes a gente põe na nossa vida um trabalhador que não é esse melhor trabalhador que dá o gás eficiente e funcional, prévio, daquela coisa breve e vai resolver. Então, às vezes a gente põe na nossa cabeça que esses probleminhas é como se fosse esse cargueiro, tá? Essa figura que ele não só carrega mal o vagão de tantas coisas, daria metade e diz que está cheio, engana o chefe. E isso ele acha que está fazendo grandes coisas, que vai conseguir conservar um trabalho, que ele não vai ter, que ele vai ter a lucratividade dele para sempre. Como se em algum momento isso não fosse descoberto para um próximo encarregado lá na frente, que de repente tem uma eficiência maior e vai observar, opa, esse vagão aqui não está completo. E o outro também não estava. E o cara vai perder o emprego dele, ele perdeu não só o direito de trabalho, como ele ficou péssimo na cena, porque ele vai ficar manchado no circuito. Ele perde o trabalho e a profissão. É o esperto, que não é o esperto. Então a gente às vezes faz isso com a gente mesmo, sabe? A gente coloca nessa locomotiva pouco gás, a gente não faz a eficiência que tem que ser feita, a gente não dá o melhor da gente e a gente acha que está enganando os outros, né? A gente acha que está conseguindo fazer uma coisa aí. E é uma ilusão, isso tudo é ilusão. Tudo isso está falando que é quando você dá a força ativa, a infelicidade ela se continua ali. Quando você dá a força ativa ao que é ruim, esse ruim vai continuar com você.
Então, isso só quem sabe a hora do gás e se você vai colocar a manutenção suficiente, se você vai ser o bom empregado ao máximo, aquele cara que vai achar que está esperto e ele vai no futuro, ele vai perder tudo. É aquela sensação de que esse não é o bom, não é a figura que é sábia, realmente. Então, usem da cabeça de vocês aí, vejam se vocês não estão fazendo isso com vocês, se boicotando. Eu prefiro sempre pensar no melhor e no caminho de crescimento. Porque realmente não tem outro, a gente só pode crescer. Porque a crescida é importante para todo o universo, para todo o planeta, e nós estamos em um conceito de não estarmos sós, né? Então é isso, força que não seja bem, isso é, a força que traz infelicidade não passa de pesadelo, a vida que não seja bem, isto é, a doença não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo aquilo que dá a força, ativa a infelicidade, a doença, a desarmonia, a imperfeição, estas se assemelham às diabólicas opressões que em sonho podem nos fazer sofrer, mas ao despertarmos percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são do que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se isto ilusão. E nas doutrinas que, como dizer, fala de Cristo e outras mais, né, as doutrinas mais da nossa contemporaneidade, desse pessoal que mais presente, né, vem falando sobre pecado, que é outro nome muito pesado, e a gente precisa conversar realmente sobre isso. Nas doutrinas que admitem Buda, ilusão, e na gente, pecado, dá na mesma. É a mesmíssima coisa no sentido do conceito aqui e até do estudo. Diz ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Disse pecado por se encobrir e não revelar a harmoniosa imagem verdadeira da vida. O próximo capítulo é ilusão. E aí, uma por uma, eu pensei que já tinha feito ilusão, mas não, a gente fez outra, tá bom? Então, tem ilusão, ainda vai falar um pouquinho do pecado também, logo na frente, por isso que eu quis dar ênfase quando fosse entrar no tema. Tem ilusão, pecado, o homem. Ainda temos que mais capítulo aqui. Aí termina, não é isso? Nossa, já tá rapidinho. Já já a gente termina esse processo aqui do livro, né? Da Sutra Sagrada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a vivacidade que vocês tenham no dia de hoje. E se você sentiu que está fraco, veja o que você pode fazer para melhorar, porque é ilusão. É só ilusão que vocês estão passando por aí, tá bom? Então, fizemos aí o nosso capítulo, tá ok? Sabedoria. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entre em contato aí. Tem o pessoal da Seichonoye, que faz parte desse livro, pode explicar melhor do que eu, dos palestrantes. Tanta gente pode... Cada capítulo desse é um estudo e um aprofundamento a cada vez que você lê. Tudo que é sagrado, que é divino e maravilhoso, nos faz a mergulhar, né? Então a gente pode mergulhar mais fundo quando a gente deseja. Então um abraço, muito obrigado pessoal da Conexão, pessoal da Explorers, da Venture, o Orche Riad, sei lá, enfim, pessoal aí que visitou, né? Mas deu um hello só. Bem-vindos e bem-vindas, muito obrigada, gratidão. Essa live a gente encerra e eu vou entrar de próxima com as outras coisitas que a gente faz, né? Beijos e beijitos, logo se fala.